contato restabelecido com Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa Territorial, e o Evaristo estava nos contando sobre os interesses da União Europeia e o desmatamento. Evaristo. Sim, obrigado, Sônia, Pedro, Cláudio. A Europa, então, o Parlamento Europeu, no 13 de setembro, votou uma resolução que proíbe a Europa e propõe sanções, penalidades, de qualquer produto exportado para a Europa, agrícola, né, que venha de áreas que tenham sido desmatadas após 31 de dezembro de 2019. Essa é a proposta. Quer dizer, a Europa decide, vai ser proposto aos parlamentos dos Estados, e não compre e mais, emita até sanções contra produtos que venham do mundo tropical, sobretudo desmatados, de área que foi desmatada de 2019 para cá, né? Agora, essa é uma atitude da Europa interessante, a preocupação com o desmatamento, como a Sônia falou, mas que vai por caminhos completamente equivocados, né? Eu teria dois comentários rápidos. O primeiro, que isso é o que a gente chama unilateralismo, né? Quer dizer, a Europa decide, não é, ou seja, o Parlamento Europeu, ele se autodenominou uma instância regulatória global, né? E cria uma regra para o comércio internacional, entendeu? Então isso aí vai ser atacado na OMC, porque viola as regras do comércio internacional. O Parlamento Europeu, eles não são uma instância internacional para criar regras, e vai ser derrubado lá na OMC, e o Brasil tem uma história já de ganhar da Europa na OMC. Ganhamos por abusos que eles faziam no caso do açúcar, do frango salgado, etc. Então é um ato de unilateralismo, né? E a segunda coisa é que é uma atitude, quando muitos dizem, neocolonial, né? É aquela coisa, um continente que colonizou os outros, né? E tem sempre essa mentalidade neocolonial, ou seja, você diz assim, já que vocês aí nos trópicos não são capazes de cuidar dos seus recursos naturais, nós da Europa aqui vamos fazer uma lei para obrigar vocês a cuidar, ou pelo menos cuidar do jeito que a gente quer, né? É uma coisa assim que deixa muita gente revoltada, né? Você não vê, por exemplo, da parte de um país desenvolvido como o Japão, que não foi colonizador, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem do Canadá, todos preocupados com o meio ambiente, mas eles jamais pensariam assim de organizar medidas desse tom neocolonialista, né? Eles agora, Evaristo. Alô? Oi. Sim. Evaristo, isso também tem a ver com, não é uma forma escamoteada de restabelecer protecionismo para os produtores europeus, né? Porque essa gente vive sob pressão dos movimentos ruralistas lá, dos produtores, né, na Europa, para impor sanções às importações. Eles encontraram uma maneira malandra de justificar esse protecionismo com alegações ambientalistas. Tem esse viés também? Esse viés tem sido apontado, né, com certeza, sobretudo que ele pode dar margem a muita coisa, né? Você pode até recusar roupas fabricadas no Brasil, dizendo que o algodão que foi usado nessa roupa foi de uma área que foi desmatada depois da data tal, né? Ou seja, isso dá uma coisa muito ampla, né? Existe realmente essa leitura de muita gente. E o pessoal se queixa porque eles estão muito mal posicionados para ter esse tipo de prepotência, né, em matéria de florestas. Porque o mundo das florestas que tinha há milhares de anos, o mundo mantém 25% dessas florestas. A Ásia mantém 6%, né? A África 8%. A Europa, ela tem 1% do que ela tinha de floresta. Ela desmatou 98%, está desmatado, certo? Agora está chegando a 2% porque incorporou países lá do leste que trouxeram um pouquinho de floresta nativa, né, para eles, né? Então, assim, é a pior situação. O Brasil, que tem 66% dedicado à vegetação nativa, né? E vem lá alguém, né, muito mal situado. Por isso que a gente vê que tem outros interesses atrás disso. E talvez valesse a pena a gente falar um pouquinho, também, só como informação, das consequências que pode ter para a agropecuária brasileira, né? Então, já que você levantar a bola, vamos seguir nessa, Evaristo. A partir dessa intenção da União Europeia, o que pode acontecer com o agro no Brasil? Então, eu acho que, indo para o concreto, como é que pode se materializar essa preocupação que o Cláudio já expressou muito bem?
eu diria a primeira coisa assim, se podemos, é urbe et orbe, é para o planeta inteiro. Então eu me pergunto assim, a madeira do Zaire, ex-Congo belga, ela vai para a Bélgica. Quem explora a madeira lá e desmata são os belgas. Tem um concessionário belga lá, que só a área que ele tem no Zaire é metade da superfície da Bélgica. Quem explora madeira no Gabão são empresas francesas, com exclusividade. Quem explora na Guiana são empresas francesas. Será que esses caras vão parar de exportar para lá? Eles vão proibir? O café que chega do Vietnã e os produtos da floresta, e que cresceu muito a exportação para a Europa, porque eles fizeram um acordo de livre comércio faz 3 anos. E agora não vai valer o acordo de livre comércio, e eles vão sancionar o café do Vietnã. E assim nós temos o exemplo da borracha da África, que vem de desmatamento. Temos o problema também do óleo de palma, que vem lá da Malásia, da Indonésia, e que está associado à expansão do desmatamento. Ou seja, na prática, se a gente for assim olhar bem de perto, eles estão muito enganados. Isso não vai ter maiores consequências, a princípio, né? A menos que eles expandam muito a interpretação de tudo. Porque a soja brasileira é 40% da exportação nossa agrícola para a Europa. 40% representa a soja. E a soja está desvinculada de qualquer desmatamento desde 2008. Isso é monitorado pela Biov, o programa da moratória da soja, do Soja Plus. Então isso está documentado. A soja brasileira não está associada, então eles não têm como, a menos que eles estendam o conceito de floresta para o cerrado, transformem o cerrado numa floresta. O brasileiro, que é 16% do valor da exportação para a Europa, vem essencialmente do Sudeste, né? Café arábica, de áreas consolidadas, etc., sem ter esse viés, né? A única área, talvez, que tivesse uma pequena fração, pudesse ser objeto disso, é a exportação de carne bovina, que tem alguma associação com o desmatamento na Amazônia, mas você não tem frigoríficos na Amazônia, nada mandando carne para a Europa. A Europa vem daqui. Mas isso não é uma razão para dizer que a gente não tem que olhar o alcance disso, porque é um alcance que pode ser muito grande e pode dar margem a muita interpretação e utilização contra essa concorrência do Brasil, né? Você começar a interditar o frango, dizendo que a soja veio de não sei aonde, né? Enfim, a gente tem que ficar muito atento e tem que dialogar com eles, né? Não é questão de se confrontar, nada. Tem que se conversar, dialogar, tentar tratar as coisas com objetividade, que é o melhor caminho. Aliás, eu soube até que esse meu artigo que você citou foi já levado numa reunião com representantes da União Europeia. Doutor Evaristo, mas também o Brasil precisa se mobilizar contra isso também, né? Eu acho que falta um pouco. O senhor recentemente mostrou que nos últimos 2 anos houve uma redução de 25% nas queimadas na floresta amazônica. Cadê as manchetes sobre isso, né? O Brasil manda bem, está mandando bem protegendo como é possível, né? A nossa Amazônia, mas isso não é absolutamente objeto, digamos assim, de qualquer destaque entre nós. Esses dias eu queria até, não quero nem que o senhor comente sobre isso, não precisa, mas só para ilustrar a nossa conversa, uma manchete no jornal O Estado de São Paulo, há umas semanas atrás, que eu guardei, assim, que é um primor de benevolência, né, da imprensa brasileira em relação à Europa. E aí tratava exatamente a manchete e a matéria sobre a crise de energia na Europa em razão lá do Putin, a guerra da Ucrânia, etc. E a manchete do Estadão é a seguinte: Europa sacrifica florestas ancestrais para combater crise de energia. Sacrifica florestas ancestrais para combater crise de energia. Se fosse aqui, governo destrói a Amazônia, não sei. Então, assim, assim, tem uma atitude benevolente, né, até cúmplice, né, dos próprios brasileiros que não se dão conta do grave prejuízo que uma medida como essa, se for implantada, pode trazer para nós, né, doutor Evaristo? É verdade. E como eles ignoraram, porque 13 embaixadores, 13 países tropicais, eles se manifestaram contra essa medida em julho, em carta para o parlamento. Mas o parlamento, quando você vê no final do documento quem que eles ouviram, estão organizações internacionais, ONGs, né, de meio ambiente, etc., né? Mas eu sei de instâncias, inclusive, importantes
do agro, até na Europa, que não foram ouvidas na elaboração desse documento. Aliás, aparentemente não são nem recebidas por eles, né? Agora, no Brasil, o que você fala é uma grande verdade, porque existe uma falta de solidariedade, inclusive de grande parte do agro, com a situação da Amazônia. Na Amazônia tem 1 milhão de produtores rurais, 1 milhão de produtores rurais, certo? E você tem na Amazônia um número de desmatamento de queimada que não diz respeito a 3% desses produtores. 97% não tem nada a ver com isso, né, com esse problema, né? E mesmo assim, você vê até atitudes aqui no Sul dizendo, não, aqui está tudo bem, lá na Amazônia a gente tem que cumprir todas essas coisas, certo? O país tem que ser um pouco mais solidário. Agora, essa medida, você falou, falta reação, o pessoal tem que se organizar mais, o pessoal tem que se preparar mais e ir para frente, porque lá fora existe um movimento muito forte contra essa agricultura e essa agropecuária aqui em Evaristo de Miranda, deixa eu lhe perguntar. Desculpa, Thaís, pode ir. Né? Eu ia só comentar que é fácil falar quando um código florestal como o Brasil não é aplicado por aqui pela Europa, né? E aí, olhando para o outro lado, Sônia, o que eu queria perguntar para o Evaristo é o seguinte: caso a Europa de fato quisesse ajudar o Brasil a preservar as suas florestas e não tivesse objetivos protecionistas em relação à nossa agricultura, o que os países europeus deveriam fazer, Evaristo? Eu acho que aí também tem um pouco, essa pergunta sua é excelente, porque isso que aponta para o futuro. Mas assim, já começa um pouco de falta de dever de casa nosso, né? A gente tinha, como eu sempre digo, o Brasil deveria produzir anualmente um relatório sobre a situação da Amazônia. Um relatório oficial, certo? Do governo, sobre a situação da Amazônia. Tanto do ponto de vista do quadro natural, das florestas, etc., como do ponto de vista agrário, quer dizer, de delimitação de parque nacional, de terra indígena, de quilombola, de assentamento, do ponto de vista da agricultura, dos agricultores que tem lá, da infraestrutura que é carente, né? Água, eletricidade, viária, e também do ponto de vista socioeconômico. Esse relatório é para dar um quadro, porque a gente sempre aborda a Amazônia de forma fragmentada, né? Um fala de uma coisa, um fala da floresta, outro fala do índio, outro fala do minério, outro fala do garimpo, outro fala dos portos, da exportação, da soja, da agricultura. Então, a gente tinha que apresentar esse quadro anualmente e, em segundo lugar, ter um plano para a região. Um plano para curto, médio prazo, né? Faz tempo, desde a época do Sarney, que a gente não tem plano para a Amazônia. Eu diria que durante toda a coroa portuguesa, durante todo o Império, nós sempre tivemos planos para a Amazônia. Pode-se criticar, concordar, não concordar. Os militares tinham planos para a Amazônia, podemos concordar, discordar. Mas hoje não tem plano. Aí todo mundo propõe qualquer coisa, né? Então, se a gente tivesse uma proposta concreta, a gente poderia chegar lá e dizer, olha, o nosso plano é o desmatamento que diz respeito a 2% dos agricultores, reduzir a 1% em 5 anos. Vamos supor, né? E o que a gente precisa para isso? Não precisa de regularização diária, ciência técnica para o produtor deixar de usar queimada. Você pode levar programas concretos, né? Não é só de qualquer dinheiro, entendeu? Né? Fazer um acordo com a Dinamarca. O dinheiro que vem lá vai para as organizações não governamentais, não foi nada na prática, praticamente, para resolver problemas. Então é isso, para a gente conversar e trazer os europeus para contribuir concretamente, a gente tinha que ser capaz de apresentar a situação, apresentar um plano em grandes linhas, né? E dentro desse plano, 4, 5 prioridades concretas, né? Com ações concretas, né? Aí você vai ver se o cara tem realmente vontade de ajudar ou não, né? Agora, eles ajudariam. Pois é, essa que é a minha dúvida. Você estava falando dessa visão colonialista. Eu morei alguns anos em Portugal, e é impressionante, né, como eles mesmo nos seus piores momentos, com a economia, o Portugal a caminho de se transformar num entreposto comercial, eles se achavam, né? Tem uma autoestima muito elevada. E aí, esses dias, o jornal Diário de Notícias publicou uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes, que aliás está morando mais em Portugal do que no Brasil, e a primeira pergunta do jornalista é a seguinte: o senhor acha que o Brasil tem razões para comemorar os 200 anos da independência?
Você vê, é a visão dos caras, né? Eles têm aquela visão colonialista que está da informação genética do europeu, né? Eles têm mesmo essa atitude. Eu acho que a questão é menos ajudar ou se tornar parceiro de países como o Brasil, e mais uma visão mesmo ali um tanto quanto preconceituosa, colonialista, preconceituosa, e também aquela visão comercial mesmo, né? De proteção dos seus próprios interesses. Na Inglaterra eles tiveram o Lord Palmerston, que foi primeiro-ministro 2 vezes no século XIX, importante, e ele definiu a política externa inglesa, né? Ele tem uma frase que é conhecida, Cláudio, certamente vocês conhecem, mas ele diz o seguinte, essa frase diz que é o lema da diplomacia inglesa, né? Mas que vale aí para a Europa e talvez resume o que o Cláudio está dizendo, né? Ele dizia o seguinte: a Inglaterra não tem amigos eternos, nem inimigos perpétuos. A Inglaterra só tem interesses eternos e perpétuos. Então é isso, a Inglaterra Exatamente. Não tem amigo, não tem aliado, ela tem interesse. Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa, mais uma vez conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Evaristo, mais uma vez pela conversa. Até a próxima. Obrigada, Evaristo. Um abraço a todos aí. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.